Ya va a venir. Listo, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. El día de hoy vamos a estar en una nueva videoconferencia con el tema relacionado específicamente a la situación en Brasil desde su perspectiva política, desde su actual contexto y sobre todo desde la nueva situación relacionada con la pandemia del COVID-19. Nos va a estar acompañando en esta videoconferencia el compañero y camarada Yamil Murat. Él es presidente de Sebrapaz, la Organización de Paz y de Solidaridad en Brasil. También es exdiputado brasileño por São Paulo. También nos va a estar acompañando el compañero Bruno Falsi. Él es de Jornalistas Libres, de nuestra web y página en Facebook también, de Brasil, un colectivo de periodistas muy activo. El objetivo hoy básicamente, compañeros, camaradas, amigos, es hablar de todo lo que está ocurriendo en Brasil, de toda la situación, del actual contexto. Entonces nos gustaría desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz que Yamil Murat, presidente de Sebrapaz, pudiera comenzar significándonos un poco cómo está la situación política en Brasil, cómo se está viendo el actual cuadro político en el país y que por supuesto después nos pueda comentar Bruno sobre este tema. Compañero Yamil, camarada, adelante. Obrigado, Gabriel. Eu cumprimento nosso amigo Bruno, nossos companheiros e a nossa esperança, solidariedade e apoio à luta do povo e do governo venezuelano. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma situação especial, porque nós vimos de uma tentativa de acelerar a implantação do projeto neoliberal no Brasil e o governo começou lá com o Collor, depois teve uma parada quando entrou o presidente Itamar, porque o Collor foi impeachado, e depois vieram 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, acelerou a implantação do projeto neoliberal, mas nós ganhamos a eleição através do presidente Lula em 2002 e ele assumiu em janeiro de 2003. Foram 8 anos do governo do Lula, mais 6 anos do governo Dilma, do CEF. Então, nós ganhamos, a esquerda, os progressistas ganharam a eleição aqui 4 vezes seguidas contra a direita. E o que aconteceu? Foi implementado aqui um certo bloqueio do desenvolvimento do projeto neoliberal e a implantação, mesmo que parcial, a implantação de um projeto de desenvolvimento nacional, com todas as suas dificuldades, mantendo muitos aspectos do neoliberalismo ainda, mas muitas coisas foram realizadas na área social, né, e também na área da educação, na área da saúde, na defesa da soberania nacional, onde o Brasil passou a ser respeitado pelo mundo afora por ter uma política independente, uma política soberana e que deixou de ser alinhada com Washington, com os Estados Unidos e passou a privilegiar a relação Sul-Sul. Né? Com isso, o Brasil ajudou a fundar o BRICS, né? Participou da diretoria do banco que foi criado pelo BRICS, né? Que garantia investimento para o desenvolvimento dos países em fase de desenvolvimento. Né? Então, mas
o imperialismo e o próprio capitalismo, lá pelos idos de 2008, ele entrou numa grande crise. E entrou em crise lá no país do centro do capitalismo, que são os Estados Unidos. Foi um baque grave, uma paulada grave na cabeça do capitalismo. Então, eles gastaram trilhões para salvar os bancos, né? E os ricos acabaram ficando mais ricos, mas eles não conseguiram resolver tudo isso. Voltou a crise do capitalismo, né? E os Estados Unidos, o imperialismo, tinha como plano tirar o Brasil e os países latino-americanos das relações amistosas e de cooperação com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África, né? Então, para isso, eles intervieram. Fora isso, a China também começou a fazer investimentos na América Latina. Começou a fazer investimentos na América do Sul, além dos investimentos que já fazia na África, né? E isso acabava tirando a influência norte-americana e as próprias os Estados Unidos passaram a ter menos núcleo, né? Menos meios para ganhar o que eles estavam perdendo. Eles têm que tirar dos países em desenvolvimento para eles saírem da crise. Então, eles precisavam aumentar a exploração sobre o Brasil, sobre a Venezuela, sobre outros povos, né? E, para isso, eles bolaram um plano de acordo com a nossa elite, quer dizer, mancomunado, em associação com a nossa elite, eles fizeram um plano de dar um golpe através do judiciário e do parlamento, né? E isso ocorreu. A presidenta Dilma saiu, sofreu impeachment, foi retirada do poder em 2016, num golpe, né? E depois entrou o Michel Temer, do PMDB, que também lançou um plano de aceleração da implantação do ultraliberalismo e, através de um plano maquiavélico, os Estados Unidos, o imperialismo, né, os seus instrumentos, criaram uma situação para ganhar a eleição em 2018. Poderia ser qualquer um que fosse contra o Lula, contra o PT. Mas o que surgiu na cena, assim, foi, até de maneira inesperada, foi esse Bolsonaro, que é o presidente hoje, que é um sujeito ultradireita, fascista, 28 anos na Câmara de Deputados, sem fazer nada, só defendendo fábrica de armas, comércio de armamentos, defendendo violência contra o povo. Esse era o programa dele durante 28 anos, agredindo os setores democráticos, né? Então, esse é o presidente que o povo brasileiro, de maneira enganosa, acabou elegendo para presidente do Brasil, né? E ele, nesse processo, o que aconteceu? Nesse processo, o Bolsonaro, ele já tinha ligações, mas ele aumentou as ligações com todos os setores da sociedade que fossem reacionários, conservadores e ligada à área de segurança. Então,
Como ele já foi capitão, inclusive foi expulso do exército por má conduta, ele acabou sendo também aquele indivíduo que procurou ganhar pela defesa do salário, da baixa oficialidade dos soldados. Ele acabou ganhando um respeito, um apoio dessa baixa oficialidade dos soldados, mas também da polícia militar, dos governos estaduais, e outros setores, Polícia Federal, todos esses setores ligados à área de segurança pública, né? E também a segurança privada, que no Brasil é muito grande, muito desenvolvida. Todos esses setores são armados, né? E todos têm um certo treinamento para fazer reuniões, tramar atos ilegais, né? Tem disponibilidade de tempo, né? Então, eles participaram desde o início para ter o impeachment da Dilma, eles participaram ativamente e depois continuaram participando e contribuindo para esse movimento que aglutinou todos os setores que queriam tirar o PT, tirar o Lula do poder. O Lula, eles acabaram ainda criando uma operação Lava Jato na esfera do judiciário para combater a corrupção. Mas isso foi um instrumento particular usado não para combater a corrupção, mas para perseguir e combater o Lula, em especial, que eles tinham que tornar o Lula inelegível, né, para poder ganhar a eleição. Isso que eles fizeram. Acabaram prendendo o Lula, ele ficou inelegível e acabamos, então, com o Haddad, nós disputamos a eleição com o Haddad e perdemos a eleição porque teve muita manobra e o Lula preso podia jogar um papel pequeno na eleição. E isso tudo foi tramado num jogo que, na minha opinião, tinha um envolvimento do imperialismo, seus órgãos, como CIA, etc., e os setores internos, aqui, reacionários, conservadores, né? Inclusive com os setores evangélicos, que acabaram fazendo um acordo com o Bolsonaro e deram um apoio maciço para ele. Bom, Bolsonaro entrou e ele entrou sem projeto político. Ele fez um acordo com os banqueiros, dizendo: a política econômica é vocês que dirigem, eu não vou dar palpite. Depois ele pôs o Paulo Guedes como ministro da Economia, né? E depois ele ainda colocou o ministro da Educação, que era contra tudo que tinha sido desenvolvido no Brasil, nas universidades, nas escolas, nos centros de pesquisa. Quer dizer, era um programa anticientífico, porque, na opinião desse ministro da Educação, tudo isso é ligado à ONU, ligado a órgãos multilaterais e que são comunistas, são esquerdistas, são socialistas, e que têm que ser destruídos, têm que ser afastados de todos os órgãos, assim como o Ministério da Cultura, e assim por diante. Bom, e eles, com uma ideia estranha, tinha um guru lá nos Estados Unidos, chamado Bono, ele existe até hoje, infelizmente. O Bono é um cidadão de ultradireita que desenvolveu um movimento de ultradireita para ter influência no mundo inteiro. Acabou elegendo alguns presidentes, inclusive o Bolsonaro, pegou o filho do Bolsonaro, esse Eduardo Bolsonaro, e colocou como o chefe da ultradireita na América Latina, né? E, a partir disso, né, eles procuraram influir para
ter um plano de governo deles. Qual era o plano de governo? Na economia é o neoliberalismo. E nas liberdades, cerceamento das liberdades, a busca de um governo autoritário, né? Se chegar no fascismo, seria o ponto final que eles desejam, né? E ideias assim, que a Terra é plana, que não existe problema de meio ambiente no mundo. Isso é uma invenção da esquerda, dos progressistas, da ONU. Né? Então, são ideias muito estranhas. Né? E a relação exterior, a política de relações exteriores do Brasil, que era uma política independente, que era uma política de apoio à Venezuela, ao Maduro, procurava cooperar com os povos, seja da África, seja da América do Sul, seja povos asiáticos ou do Oriente Médio. Né? Então, era uma política que valorizava a soberania dos povos, a paz, as boas relações, a cooperação. Né? Então, essa política foi destronada e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil passou a ser alinhado de ponta a ponta com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos quer que vota? Quer que vota desse jeito. Então, o representante do Brasil vota daquele jeito que os Estados Unidos querem. Isso é uma ofensa, é uma humilhação para um país com 210 milhões de habitantes, é a nona economia do mundo, um país que fabrica aviões como a Embraer e vende para o mundo inteiro, um país que tem uma Petrobras, que tem grandes jazidas de petróleo, né? Extraordinárias jazidas de petróleo aqui. Portanto, é uma coisa assim esdrúxula, né? Esdrúxula e um crime contra o Brasil. Nós que éramos respeitados, o Brasil que era respeitado pelo mundo para intermediar conflitos, para buscar solução através do diálogo, né? Passamos a ser mal vistos, criticados pelo mundo inteiro, porque toma posições e vota em coisas absurdas só porque o Trump quer que vota daquele jeito e a orientação do governo brasileiro é para votar acompanhando o Trump. Né? Bom, então, esse é o governo que nós temos. Né? Ele teve apoio, como eu disse, de amplos setores da sociedade. Mas o que acontece? Ao praticar essa política, agredir a China, ofender a China, procurar meios para brigar com a China, para se afastar da China e ficar intimamente ligado aos Estados Unidos, ele se encontrou dificuldade entre os produtores da agroindústria, produtores de carne, produtores de soja, onde a China é o maior comprador de soja do Brasil, e que a balança comercial favorece o Brasil. O Brasil compra produtos da China, mas a China compra muito mais produtos do Brasil. Então, todo mês e todo ano, a China coloca bilhões de dólares dentro do nosso tesouro aqui, para a gente enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar as nossas necessidades. Então, brigar com a China estava errado. Até o vice-presidente, que é um general, ele foi lá na China, depois das primeiras agressões, não é nada disso, porque ele foi até com a ministra da Agricultura, que representava, então, esse agronegócio, a agropecuária, tudo. Ela foi lá para dizer, nós queremos continuar com as mesmas relações que nós tínhamos. Nós não estamos de acordo com essa política do Ministério das Relações Exteriores, do chanceler aí do Brasil. Então,
um conflito grande, né? Depois, outros conflitos vieram. E o Bolsonaro foi se isolando, porque ele não quer. Ele fala que não faz negociatas. Ele não faz negociatas, quer dizer, são negócios sujos. Né? Ele não faz negócio sujo à vista de todos, mas ele está fazendo negociata, negócio sujo, com o Centrão agora, e ele sempre foi isso. Ele busca permanentemente ofender, criminalizar a oposição, os progressistas, a esquerda. Bom, de lá para cá, o que nós vimos? Eu vou até citar aqui para os companheiros. Né? A esquerda toda, como era lógico, contra o Bolsonaro, está na oposição ao Bolsonaro. A esquerda toda. Depois, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos, Conferência Nacional dos Bispos, Associação Brasileira de Imprensa, a Justiça e Paz, mesmo o presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, também se manifestou em oposição ao Bolsonaro. Inclusive, agora, dia 1º de maio, ele vai participar do ato virtual comemorando o 1º de maio. Os acadêmicos, os pesquisadores, todos foram prejudicados e, portanto, são declaradamente de oposição. A líder do próprio governo é uma mulher de direita. Ela fala, eu sou de direita, chama Joyce, era do partido do Bolsonaro. Ela foi numa CPI de fake news, porque o presidente, com a sua turma, usa muito fake news para tentar desmoralizar e destronar os seus inimigos. Então, ela foi e falou, a fábrica de fake news é dentro da família do presidente da República. Os filhos dele, tudo que comanda isso aí dentro do palácio. Quer dizer, tem um órgão de agressão aos opositores, um órgão para desorientar a sociedade, para vender as suas ideias malucas, né? Que a Terra é plana, que o coronavírus, né? Que nós vamos também falar sobre o coronavírus, que isso aí não existia, isso aí era uma gripezinha que o próprio Bolsonaro pegou e falou, isso aí não é nada, isso aí é uma invenção, isso aí é uma gripezinha. Só que, atualmente, a gripezinha já deu 5.100 mortes aqui dentro do Brasil. 5.100. 73 mil pacientes. E nos Estados Unidos, a gripezinha deu 57 mil mortes até agora. Mais mortes norte-americanos do que eles perderam na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos perdeu mais gente agora com a gripe em 2 meses do que com a guerra no Vietnã. E tem, no mundo tem 3 milhões de pacientes com coronavírus. E nos Estados Unidos tem 1 milhão, que é o país, então, que tem mais coronavírus. Né? Por isso, a opinião internacional toda viu quem era esse presidente, né? E há críticas abertas contra ele nos grandes jornais da Europa, dos Estados Unidos. Né? Os governadores são os dirigentes provinciais aqui do Brasil, mesmo aqueles que ajudaram a eleger Bolsonaro, hoje estão contra. O governador de São Paulo, ainda hoje, ao meio-dia, ele esculhambou, ele deixou o presidente abaixo de cobra, como a gente fala ali. Né? Então,
Aqui tem 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo. O governador do Rio de Janeiro, que é um estado muito importante, também está contra o Bolsonaro. Né? Portanto, agora ele queria, na área da saúde, ele quer seguir o Trump, só que ele é um malandro bobo. O Trump saiu fora dessa que era uma gripezinha e ele continuou dizendo que era gripezinha. E o que acontece? Agora, né, o Trump falou assim, o Brasil está... Hoje falou isso, o Brasil está muito mal, o coronavírus está muito grave lá, daqui a pouco eu vou proibir que venha brasileiros, né? Aqui para Miami, eles vêm muito para Miami. Eu estava conversando com o governador lá da Flórida. Né? Então, ele falou, a hora que você quiser, nós vamos, brevemente, nós vamos impedir que os brasileiros venham para cá, porque vão trazer coronavírus, vai piorar a nossa situação. Né? Então, companheiros, as centrais sindicais aqui, todas elas, estão contra o Bolsonaro, né? Estão na defesa da democracia, porque 10 dias atrás ele foi na porta do quartel-general do Exército e concordou com aquilo que estava nas faixas, aquilo que estava sendo defendido pelas pessoas. O que era? Fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso, procurar um regime de força, instalar o AI-5, que já foi usado na ditadura militar passada e que o Bolsonaro, e que se usou de torturas, assassinatos da oposição e tudo. E o Bolsonaro até hoje é um defensor desse programa maquiavélico, né, criminoso. Portanto, esse é o governo que nós temos. E aqui está uma coisa muito importante, Gabriel e Bruno. Ele, seguindo o ministro da Economia, ele falou, o importante é o emprego. É lógico que o importante é o emprego. Mas por que ele diz isso? Porque ele não quer defender o isolamento social. Ele não quer que as pessoas fiquem em casa para poder evitar a contaminação com o coronavírus. Já está provado que, se a sociedade funcionar como estava, tem show, tem jogo de futebol, tem metrô lotado, tem os ônibus lotados, então, tem festas. Né? Então, com isso tudo, nessa aglomeração, o vírus se multiplica muito rápido. E aí a mortandade seria enorme. Então, ele brigou com o ministro da Saúde dele. O ministro da Saúde impôs um programa acompanhando a Organização Mundial da Saúde, com base nos nossos cientistas, nos nossos epidemiologistas, nos nossos infectologistas, e, a partir disso, então, ele tirou o ministro da Saúde e colocou um que faz 14 dias não mostrou que veio. Ele não fala coisa com coisa, porque ele falou que vai acompanhar o presidente. O presidente só quer que cuide da economia, que volte a trabalhar. Eles, em fins de semana, incentivaram os bolsonaristas, são hordas fascistas, né, para sair às ruas para pedir a abertura do comércio, né, abertura da economia. Muito bem. E isso está sendo feito e está piorando. Sí, correcto. Creo que sería importante, primero, agradecer esa valoración que nos hace porque es un panorama muy amplio, en general, de la situación en Brasil, que es necesario poder contextualizar qué es lo que está ocurriendo. Tú decías algunas cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tú decías, el pueblo brasileño fue engañado
por parte de este timador, pudiéramos decirle así, a Jair Bolsonaro, y sobre todo desde un discurso bastante demagógico, bastante populista, que intentó captar gran parte de los sectores trabajadores y de la fuerza del movimiento popular brasileño, pero también recordar que es el resultado y la consecuencia de un golpe de Estado dado contra el presidente Lula en este caso y Dilma también posteriormente. Por supuesto, la acción específicamente del encarcelamiento de Lula, una acción en parte lo que se ha venido manejando sobre las nuevas guerras judiciales, con el objetivo de judicializar las luchas de los dirigentes del movimiento obrero y popular. Yo quisiera que Bruno, que también representante de Jornalistas Libres y también que está en el día a día en la información, en la noticia sobre lo que va aconteciendo en Brasil, sobre lo que va ocurriendo, nos pueda quizás contextualizar desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder, cuáles han sido las acciones claras y evidentes en contra de los intereses del pueblo, del movimiento popular y en general en su contexto. Entonces, Bruno, bienvenido a esta videoconferencia. Adelante, camarada. Gracias, Gabriel. Creo que fue muy importante lo que Jamil habló. Yo no voy a repetir lo que ella ya empezó a decir sobre la conjuntura política de Brasil en los últimos años. Lo importante también es comprender que los gobiernos de Temer y Bolsonaro destruyeron los sistemas públicos de salud, no solo el sistema público de salud de Brasil, pero como todo, el objetivo es la privatización de las empresas públicas y sobre todo, como en Venezuela, los ataques, el golpe de Brasil, la prisión de Lula, fue por cuenta del presal de una gran cantidad de petróleo que nosotros descubrimos y que los Estados Unidos lo quisieron de toda forma. Y entonces, como el Brasil no quería lo privatizar, el gobierno de PT no quería lo privatizar, ellos nos dieron un golpe, algo muy parecido que se pasa con Venezuela hoy por cuenta de su petróleo. Pero lo importante es entender que nosotros teníamos 20.000 médicos cubanos servindo en Brasil y que por cuenta del gobierno de Bolsonaro, ellos se fueron poco antes, o sea, hace un año más o menos, se fueron todos del país. Entonces hay tribus indígenas que no tienen médicos, hay campesinos que no tienen médicos, hay mucha gente en Brasil que no tiene médicos por la irresponsabilidad del gobierno de Bolsonaro. Y ahora tenemos una crisis, como Jamil lo dijo, es una crisis política, pero también llega una crisis sanitaria. Entonces, el Brasil es un país que está pasando por todo al mismo tiempo, una crisis política y una crisis sanitaria, con un líder de Estado que al inicio ni reconocía que el coronavirus existía. Pensaba que era apenas una gripe y que no era nada más. Después dijo que era una arma comunista de los chinos para destruir al mundo, el mundo libre y las tonterías que habla todos los días. Con las cosas se agravando, con el mundo viendo que la cosa no es solo una gripe, y eso se pasando en Brasil. Es importante decir, Jamil dijo los números, ¿no? Son 5.000 muertos. En la última semana, solo en la última semana, fueron 2.000. O sea, la curva de Brasil no para de crecer. Eso es muy grave, porque no hay ninguna política pública, el Estado no está interesado en disminuir la curva. Cree que no es importante. Bolsonaro dijo, son apenas viejos. ¿Cuál es la importancia de viejos en la sociedad? Solo crean gastos. Entonces, poco se importa con la gente. Es un poco parecido con los discursos de los nazis, ¿no? Y continúa, la cosa se complica cada vez más, ¿no? Porque él demite al ministro de la Salud. Ese ministro de la Salud quería seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, ¿no? De la OMS. Y por seguir las orientaciones de la OMS, de isolamiento social, como Jamil lo dijo, de cuarentena, de cerramiento de comercio y todo más, él fue demitido. Él sacó el ministro de la Salud por seguir, por tener el mínimo de responsabilidad. Lembrando que ese ministro de la Salud
também era que defendia o sucateamento do serviço público de saúde, não era nenhum defensor de la coisa pública, não? Nunca foi. E agora a gente está vendo a importância, não, de defender o sistema único de saúde de Brasil. Pero há muita coisa que se dizer sobre o Brasil, porque o Brasil há uma crise política que cambia as coisas todos os dias, não? Conforme os números de mortos vão crescendo, os aliados de Bolsonaro vão saindo, não? Um deles saiu há pouco, que foi o grande superministro da Justiça, Sérgio Moro. Saiu não por causa do coronavírus, saiu por causa de uma briga política que Bolsonaro está mais preocupado com quem está dirigindo a Polícia Federal do que com a gente que está morrendo todos os dias, porque está preocupado em proteger a seu filho, que é denunciado de uma série de crimes, e seu clã, não chamamos o clã Bolsonaro, que incluso está metido no assassinato da deputada Marielle Franco, de Rio de Janeiro. Então, ele está mais preocupado em defender a seu poder que a defender a gente. E nessa briga de poder entre Bolsonaro e Sérgio Moro, vendo que os corpos não iam parar de venir também em sua cabeça, sai do governo para manter a sua alta popularidade. E como Boaventura de Souza Santos nos disse em uma entrevista, no mesmo momento que Moro estava discursando, a intenção de Moro é ser o candidato a presidente de 2022 de Estados Unidos, em Brasil. Então, você tem que guardar sua alta popularidade e a mídia, a grande imprensa brasileira, continua a defender Moro e a fazer que sua popularidade continua muito grande. E ataca Bolsonaro todos os dias, não? Mas é importante dizer que Bolsonaro só está na presidência por causa também dessa grande imprensa. Então, é importante, outro dado importante é que os estados que estão fazendo algo, os governos que estão fazendo algo são os governos estaduais. Os governadores, principalmente do Nordeste, que são todos de esquerda, incluso do Partido Comunista, do PT, do Partido Socialista, todos fizeram uma política muito séria de combate ao coronavírus, e incluso através do consórcio Nordeste foram acordar com os chinos tratado entre estes centros, não? Pero como eu lo digo, a crise sanitária se agrava todos os dias, não? Os mortos não param de venir e, lo pior, não há os registros de Brasil não são reais. Há muita imprensa internacional, especialistas internacionais, dizem que o Brasil é dos casos mais subnotificados do mundo, porque não interessa ao governo, governo que nem reconhece que a pandemia é realmente uma pandemia. Então, é uma situação anormal, é uma situação distinta de todo o mundo, entende? É como se o presidente não crê em uma pandemia que todo o mundo crê. Então, não podemos saber, a quantidade de mortos em realidade em Brasil é muito maior que sale em los dados oficiais, porque não há notificação real, há muita subnotificação. Eu mesmo tenho amigos mais viejos, companheiros mais viejos, que tiveram suspeita de ter coronavírus e tiveram que se quedar em casa, sem exame, sem nada, porque não há política pública em relação a isso. Então, se a gente não sabe se tem coronavírus, se não tem coronavírus, não sabe a quem recorrer, porque o Estado, como Jamil lo dijo antes, o Estado começou a destruir todo o serviço público de saúde, sacaram os 20.000 médicos cubanos que estavam servindo em Brasil, e agora não temos médicos, não temos hospital funcionando diretamente, e a coisa está catastrófica. Por exemplo, eu sou de Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro
antes mesmo do coronavírus, estava passando por uma crise de saúde pública muito grande. A maior reclamação de los cariocas, a gente que vive em Rio de Janeiro, cambiou da violência para a saúde. Isso muito antes do coronavírus. Imagínate hoje, se o Rio já vivia uma crise de saúde pública, imagínate como está a situação hoje, principalmente das comunidades, das favelas de Rio de Janeiro. Então, a situação em Brasília é muito dramática. É muito dramática, principalmente porque é difícil saber para onde vamos ir, não? Há gente que habla em impeachment, há gente que habla em renúncia, pero em realidade creio que há muita indecisão em relação ao que se fazer, e incluso há, por exemplo, actos públicos de ricos que defendem Bolsonaro, que saem em la calle de carro, de automóvel, dentro, protegido, dizendo a gente para sair, para ir à calle, trabalhar, para eles, que se quedam em suas casas. Essa é a elite brasileira. A elite del atraso, como dijo um importante sociólogo brasileiro em um livro que escreveu. É a elite que apoiou a ditadura militar, é a elite, como Ramilo dijo, que hizo o golpe contra Dilma Rousseff porque não aceitava pobres nas universidades públicas, porque não aceitava empregadas domésticas viajando em avião, porque não aceitava que o mínimo de dignidade para as pessoas se pudiera que o Estado lo dava, não? E por isso fizeram o golpe contra Dilma Rousseff, a elite brasileira. Os Estados Unidos foi por conta do petróleo e por conta do BRICS e da conjuntura internacional. Pero a elite brasileira foi por conta de seus grandes privilégios que existem há muito tempo. Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. É um país lleno de latifúndios, lleno de gente que não tem terra, que passa hambre todos os dias, e que Lula, seu único plano político não era comunismo, era parar com a hambre em Brasil. E por isso, a elite brasileira não aceitou isso. Não aceitou isso. Como não aceita que a gente tem que se quedar em casa e não trabalhar para eles, porque a gente pode morrer. Eles fazem actos, chamamos de carreatas da muerte, porque saem na calle chamando o trabalhador para ir trabalhar. E eles estão muito protegidos em sua casa. Então, a situação em Brasil é muito dramática, Gabriel. É muito dramática. E creio eu que só um afastamento do presidente da República, que hoje mesmo, ayer mesmo, quando uma repórter, um periodista, lo perguntou o que pensava sobre as muertes, afinal, 2.000 em uma semana é algo muito grave e que o Estado tem que fazer algo. Ele disse, pensas que eu posso fazer milagro? E daí, não sei como traduzir isso Dijo algo relacionado como, ¿quién crees que soy? ¿El Mesías? Yo no hago milagros. Exato, não hago milagros. Não queremos milagros de você, Bolsonaro. Queremos que você reconheça que o coronavírus existe, que a pandemia existe. E queremos que você haga o que o resto do mundo está fazendo. Isolamento social, cerrar o comércio. Você tem que trabalhar, Bolsonaro. Não queremos milagro. Queremos que você seja o presidente do país e não um irresponsável como você lo é. Só pensas em seu filho, em sua máfia e quem está dirigindo a Polícia Federal. Esse é o problema de Bolsonaro hoje. Bolsonaro quer saber sobre a Polícia Federal e não sobre o Sistema Único de Saúde. Então, temos hoje um ministro de Saúde, como Ramilo dijo,
ministro de Salud que não habla, que não diga nada, que desapareceu, porque é isso. O outro que falava, lo sacou. El que não habla, está bem. Não hace nada, é exatamente o que Bolsonaro quer. Então, a situação em Brasil, em pouco tempo, vai ser a pior do mundo, seguramente passando a Estados Unidos, porque enquanto não se hacer políticas de isolamento social, de cerramento do comércio, de escolas e tudo mais, enquanto não se levar isso a sério, as coisas só vão piorar em Brasil. E o pior é que, como na ditadura militar, que eu tanto admiro, a ditadura militar em Brasil também houve um surto de epidemia, de meningite. E a ditadura militar, o governo de Garrastazu Médici, escondeu isso. E morreram miles de pessoas. E hasta hoje, os historiadores, nós outros historiadores, não sabemos o número de pessoas contaminadas na época da ditadura, de pessoas que morreram porque também foram enterradas, escondidas em covas coletivas, como os guerrilheiros lo foram, como os periodistas e a gente que combateu a ditadura militar. Então, Bolsonaro está só repetindo o que os militares fizeram antes. Não? É uma grande crise de saúde pública, esconder a verdade e mentir a gente. Ou seja, eles se tornam um assassino também, porque a desinformação em uma pandemia provoca miles de muertos. Então, as muertes, Bolsonaro, não é um milagro. As muertes estão em tu mano. Você está matando brasileiros todos os dias e não hace nada por isso. Mas Bolsonaro tem que saber uma coisa. Assim como a história jogou da ditadura militar, e a ditadura militar hoje é muito mal vista na história do Brasil, não? Só alguns idiotas como Bolsonaro lhe gustam, mas em los livros de história é muito claro os crimes cometidos por la ditadura militar, assim como os livros de história falam de seus militares anteriores a ele, vão falar dele da mesma forma no futuro, como um assassino que não combateu a pandemia de Brasil, que escondeu a informação e que informou mal a la gente propositalmente para manter seu poder. Então, eu não queria tomar mais tempo, Gabriel, não sei se falei tudo o que você queria, mas se necessita também, se a gente quiser perguntar, creio que Jamil e eu podemos responder. Sí, claro, por supuesto. No, muchísimas gracias, Bruno, porque nos permite también tener una visión particularmente de lo que está ocurriendo con el COVID-19, cuál es el actual cuadro particularmente, y sobre todo cómo la situación degeneró y devino en lo que está ocurriendo hoy en Brasil, porque todo tiene que explicarse desde las políticas neoliberales que fueron aplicadas en el país, cómo se fue desmontando, como tú lo señalabas, progresivamente el sistema de salud y cuál es la situación particularmente hoy que enfrenta el Brasil. Yamil, a nosotros nos gustaría también que tú nos pudieras comentar frente a toda esta situación, frente a todo este contexto, cómo el movimiento de defensa y lucha por la paz, de la solidaridad internacional, tiene un lugar que asumir y cuáles son las banderas que ha venido trabajando y que ha venido asumiendo el movimiento. Por supuesto, tú como en tu condición de presidente de Sebrapaz, que nos puedas comentar también sobre esto, y vamos a intentar verificar las preguntas para poder que ustedes puedan responderlas. Yamil, camarada. Ainda que foi falado, o Bruno fez uma bela exposição, colocou pontos essenciais, mas eu queria registrar que nós estamos passando também por uma gravíssima crise econômica e social. As filas para pegar R$600 de emergência na Caixa Econômica são filas quilométricas. O trabalhador passa a noite para tentar pegar e muitas vezes a documentação não está em ordem. O governo procura dificultar
a entrega dessa pequena ajuda para os trabalhadores desempregados e doentes. Agora, é previsto aqui, no mínimo, 5%, 5,5% de recessão. Outros falam em 7,5%. E a gente já levantou recentemente que a recessão aqui vai bater o PIB brasileiro vai cair 10 pontos. Quer dizer, um horror. Quer dizer, é maior do que a crise de 1929, no tempo da Segunda Guerra Mundial, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito sofrimento, é desemprego e é fome. Milhões e milhões já saíram, já desceram para a linha de pobreza, linha de miserabilidade. Então, é a questão econômica e social muito grave, as empresas falindo, né? E o governo normalmente teria que dar muito dinheiro para amenizar o sofrimento dos trabalhadores e também para impedir a falência das empresas, porque aí elas voltam a funcionar e voltam a ter mais emprego. Mas como que o neoliberal, para dar dinheiro para isso, o ministro da Economia, ele estava desesperado, porque um general lá do governo falou que tinha um plano pró-Brasil. Esse plano pró-Brasil lembrava um pouco o plano Marshall, que teria que ter investimentos de 200, 300 bilhões de reais, né? Isso dentro do governo. Aí ele ficou desesperado. Aí eles fizeram, os banqueiros, né, fizeram o Bolsonaro ontem declarar que não, que quem manda na economia são os banqueiros, através do Paulo Guedes. Ele falou, não, quem manda é o Paulo Guedes, que representa os banqueiros aqui. Portanto, existe, como o Bruno levantou, a crise política, a crise sanitária, que é gravíssima também, e a crise econômica. Como eu sou profissional de saúde, eu queria registrar o seguinte: o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, foi uma conquista democrática do povo. E desde que foi aprovada, ela teve a oposição, o boicote do empresariado da saúde, os chamados planos de saúde, e que são defensores do neoliberalismo. Portanto, o nosso sistema público de saúde ainda não atende bem todo o povo. As pessoas falam, depois que eu fui internado, eu fui bem tratado. Só que a estrutura para atender todos não existe. Ela precisa de investimento. E o governo brasileiro, seja através do presidente Michel Temer, presidente Bolsonaro, colocaram uma proibição de investimento. Proibição está impedido de investir. Por quê? Porque o neoliberalismo não quer que haja investimento na educação, na saúde, na moradia. E eles cortaram tudo isso. Por isso que o sistema público fica numa situação grave, mais grave ainda do que já era. Bom, então era isso, estou à disposição. Estou honrado de participar desse debate, né, dessa videoconferência, e representando aqui o Sebrapaz e muitos companheiros do Sebrapaz, vocês conhecem, como a Socorro Gomes, que é do movimento do Centro Mundial da Paz, e que já teve muitas vezes na Venezuela, o companheiro Zé Reinaldo, o companheiro Everton, o companheiro Sérgio, o companheiro Raul, né? Companheira Jussara Tomi, e assim por diante. A Moara,
Então, são muitos diretores que estão todos muito satisfeitos de participar desse debate hoje. Mas, todas as vezes que o consulado da Venezuela em São Paulo registrou qualquer encontro para defender, para se solidarizar com a Venezuela, para defender a Venezuela, o povo venezuelano, nós do Sebrapaz sempre participamos. Então, nós temos uma grande alegria de ser parceiros, de ser companheiros ombro a ombro com o povo venezuelano, e nós vamos vencer. Cuba não tem a quantidade de petróleo que o Brasil teve, né, que a Venezuela tem, e ela resiste há 60 anos. E tem mais, só para terminar então. Nós aqui temos que ver o seguinte: a Venezuela está sendo ameaçada pelo imperialismo norte-americano, que procurou pôr na mão do Brasil e da Colômbia para destituir o Maduro, para invadir a Venezuela e para dar posse ao Guaidó. Nós fizemos movimento contra a posição desse governo fascista, capacho dos norte-americanos aqui, o Bolsonaro, né? Fomos contra isso, e esse é um ponto importante, porque nós devemos continuar esse movimento de solidariedade à Venezuela, muitas vezes indo à Venezuela, mas o que eu mais sinto que nós podemos fazer é questionar por que o Brasil vai invadir a Venezuela. 22 Por que o horas. Brasil vai facilitar a derrubada de um governo amigo, um governo vizinho, né? Coisa que antes não existiu. O Brasil tem mais de 100 anos, não tem guerra com ninguém. Ele só entra como mediador para, através do diálogo, conquistar a paz, né? Para parar a guerra. Então, o Brasil tem muito, nós, os movimentos populares, os partidos populares também, que defendem a paz, nós temos muito a fazer em defesa da Venezuela e do povo venezuelano, impedindo que o governo brasileiro, esse fascista Bolsonaro, participe dessa aventura de invadir um país vizinho y amigo. Correcto, camarada Yamil. Bueno, por supuesto que en nombre del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI, nosotros agradecemos siempre la solidaridad que ha tenido Sebrapaz. Ha sido una de las organizaciones más importantes en todas las movilizaciones en solidaridad con nuestro pueblo. Recordemos aquel asalto al consulado de Venezuela en Brasilia, donde Sebrapaz se movilizó de forma activa y en general. Es decir, cada vez que desde Brasil se ha intentado agredir a Venezuela como parte de una política seguidista por parte de la política exterior que traza Estados Unidos, Sebrapaz siempre se ha pronunciado de forma activa, de forma militante, solidaria y sobre todo ayudando a que el pueblo brasileño también pueda comprender y entender cuáles son los intereses que tiene el imperialismo, no solamente en Venezuela, sino en nuestra región. Como ustedes lo decían, en nuestros países latinoamericanos existen ingentes recursos que necesita el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos controlar con el objetivo de mantenerse a la cabeza en el marco de las contradicciones interimperialistas a nivel mundial. Y esa realidad es importante que nuestros pueblos puedan conocerla y sobre todo que estén unidos en torno a los objetivos comunes y el destino común de nuestro pueblo, que no es otro más que la liberación y la defensa de su soberanía, de su independencia, de su autodeterminación y de la integración. Bruno, sería muy importante que nos puedas también dar tu opinión, tu visión, tu análisis a manera de reflexión y conclusiva sobre estos temas que hemos abordado acá. Adelante, Bruno. Claro, Gabriel. Primero, gostaria de salientar uma frase depois de o que você falou sobre nossa América, Gabriel. Martí lo dijo uma vez, não? Eu vivi em el monstro
y conozco sus entrañas. Eso lo dijo ahí en el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, ya nos avisando de las intenciones de Estados Unidos sobre nuestro continente. Entonces es importante tanto recordar de Martí cuanto ustedes recuerdan de Bolívar. Es importante trabajarmos para crear la unidad del pueblo latinoamericano contra el gran imperio estadounidense que intenta sacarnos recursos y los derechos a nuestros pueblos de tener una vida digna. Y por eso, Gabriela Aguirre mañana va a estar con nosotros, ¿no? El boletín semanal que nosotros, los periodistas libres, jornalistas libres, tenemos semanalmente. No sé si va a ser Gabriel o otro del COSE, otra persona del COSE, pero todas las semanas tenemos un boletín semanal para hacer la misma cosa que estamos haciendo aquí, pero con escuchar ustedes para que la gente de Brasil comprenda o que realmente se pasa en Venezuela y no porque por la CNN y sus mídias, sus lacayos, ¿no? Sus mídias, sus lacayos en Brasil, como Globo, Band y todos los otros. Entonces, para concluir, yo creo que es importante ver una luz en el final, ¿no? La luz es muy difícil en Brasil, pero es posible. Tenemos que sacar a Bolsonaro. Los centrão, como Jamil lo dijo, está vendo como Bolsonaro es loco. No es solo un fascista, como es un fascista loco, ¿no? Completamente fuera de cualquier realidad. Entonces, para hacer un pedido de impeachment, como la gente empieza a hablar, no solo la izquierda, pero ahora todos están hablando de impeachment en Brasil. Y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Porque hay que pasar en el Congreso, hay que pasar en el Senado, y solo después entonces que sacamos al presidente. Entonces, el drama en Brasil no va a terminar mañana. Vamos a seguir en esta situación muy complicada en que en realidad no fue escogida por su pueblo, ¿no? Es importante lembrar que Bolsonaro fue electo por una campaña de fake news, de mentira y manipulación de la verdad. Usted de Venezuela comprende mucho más que nosotros sobre estos asuntos, ¿no? Al final son denunciados como si fuera una de las dictaduras más crueles del mundo, pero ustedes son hoy el ejemplo para el mundo en el combate al coronavirus, ¿no? Usted, Cuba, China, las grandes dictaduras son ejemplos hoy, grandes dictaduras para la gente que miente todos los días sobre los pueblos que no son capaces de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy el mundo está viendo, porque la historia es impiedosa, ¿no? La historia es impiedosa. Cuando las crisis vienen, ella muestra la fragilidad del neoliberalismo. Entonces, el sistema neoliberal, la destrucción del Estado, cuando viene una crisis, que sea una crisis sanitaria, eso no es solo con el coronavirus. Los nuevos tiempos son tiempos de pandemias. Todos los años hay pandemias, ¿no? Nuevas pandemias que surgen. Se ve hoy la importancia del Estado, de un Estado fuerte para cuidar a la gente. No son los bancos que están cuidando a la gente, no son las empresas, no son los empresarios, no es Wall Street que está cuidando a la gente. Son los funcionarios públicos que son malos pagos, que no tienen derechos, que están sacrificando su vida a salvar a de otras personas. ¿Y dónde están los banqueros y los empresarios, que es el discurso del neoliberalismo, el mercado libre? ¿Dónde está el mercado libre para cuidar a la gente en la crisis de la pandemia? Es el mercado libre que va a nos salvar. Ahora todo el mundo está diciendo, inclusive la derecha que no es loca como Bolsonaro, que es importante el Estado, que es importante un servicio de salud pública. Ahora, la derecha está hablando como la izquierda, porque ahora, en medio de una crisis
sanitaria internacional, es perceptible para todos que no son los bancos que van a salvar a la gente, pero sí un Estado fuerte que cuida a la gente, que cuida de los servicios públicos, como el Estado de Venezuela, como el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, construido con mucha lucha desde 1999 con la elección de Hugo Chávez. Pero acá nosotros tendríamos una manera de combatir a la coronavirus, pero nos dieron un golpe de Estado, como quieren dar en Venezuela un golpe de Estado. Si usted no quiere seguir nuestro camino, basta abrir los periódicos y ver la cantidad de muertos que hay en Brasil todos los días. Entonces, por favor, la gente que nos escucha, no hagan lo que nosotros hicimos. Defiende tu gobierno, defiende la República Bolivariana, porque es ella que está cuidando de ustedes. Y nosotros en Brasil, no hay nadie cuidando de nosotros. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por esas palabras, camarada. Muchísimas gracias a Jornalistas Libres también por la solidaridad que han tenido con nuestro pueblo venezolano en las distintas iniciativas que ustedes bien comentan, que han adelantado este boletín semanal que intenta un poco develar la situación y la realidad en Venezuela. Por supuesto que lo hacemos todos los jueves a las 3 de la tarde y agradecemos en nombre del COSI también esta iniciativa que ha surgido de parte de ustedes en ese principio de la solidaridad de nuestro pueblo como único instrumento para hacer frente a los planes de agresión del imperialismo contra nuestros países. La ofensiva es sostenida contra todos nuestros pueblos y nuestros pueblos deben mantenerse en permanente movilización y entender que la lucha del pueblo brasileño es la misma lucha del pueblo venezolano, es la misma lucha del pueblo argentino, es la misma lucha del pueblo colombiano, es la misma lucha de todos los pueblos en el mundo que se resisten a la política de dominación del imperialismo. Por supuesto, agradecer a quienes nos han escrito a través del Facebook con sus mensajes, sus reflexiones, a Álvaro López, a Miriam Andrade, al compañero Víctor Corredor que nos saludó desde la frontera colombo-venezolana, al compañero abogado Fernando Olivero desde Nirgua, Estado Yaracuy, en Venezuela. Y bueno, a todos quienes han asistido a esta videoconferencia, por supuesto, Yamil, agradecerte, camarada, transmite nuestro saludo fraterno a todos los camaradas en Sembrapaz, Paz, a nuestra presidenta del Consejo Mundial de la Paz, a Socorro Gómez, nuestro fraterno abrazo, también compañera, activista, militante de la lucha revolucionaria y de la solidaridad en Brasil. Bruno, saludos a todos los camaradas de Jornalistas Libres. Es una extraordinaria labor la que ustedes hacen de poder informar a nuestro pueblo en el marco hoy de la mediática internacional, del poder hegemónico, de los monopolios, de la comunicación por parte del imperialismo, que ustedes tengan la voz de nuestro pueblo, que ustedes sean capaces de decir la verdad desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva del campo popular. Entonces, muchísimas gracias, Yamil, muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Gabriel. Chávez vive. La lucha sigue. Adelante.